Olá, bem-vindos a mais um Battle Report para a liga que está a decorrer, onde eu estou a jogar com Steel Phalanx. Esta é a ronda número 4. Infelizmente não se conseguiu jogar uma ronda número 3. A missão era Decapitation e o meu oponente estava a jogar de Corregidor, é um setorial de Nomads. Como de costume, vamos ver primeiro a missão, depois as listas e depois vamos então para o deployment e consequentes turnos do jogo. Então a missão de Decapitation é uma missão muito simples, é matar mais pontos de exército para 3 objetivos, matar o mesmo número de tenentes para 2 ou matar mais tenentes para outros 3 e depois esta missão há 2 HVTs que neste caso são apelidados de Designated Targets, alvos designados, né? Eles têm os seus próprios status, né? ao físico e a capacidade de tiro deles, e eles atuam e respondem como se fossem uma tropa aliada. E é 2 pontos por cada alvo que é morto. Portanto, é uma missão muito simples, favorecendo bastante o primeiro turno, né? Em relação às regras especiais deste cenário, também não há muitas que mudem muito como os exércitos devam jogar, a não ser esta, que é chamada Reinforced Tactical Link, que quer dizer que Loss of Lieutenant simplesmente não existe. E que nesta missão a identidade do tenente é sempre pública. Isto faz com que tenentes que sejam muito óbvios, por exemplo, tenentes que tenham estrategos, tenentes que tenham Inspiring Leadership, ou mesmo tenentes que naquele exército são o único tenente com aquele valor de willpower, sejam mais incentivados, porque não há a fraqueza do costume, não é? de serem óbvios e por isso poderem ser alvos de ataques e de assassinatos. Depois neste ITS, o ITS 14, esta missão é jogada numa No Gravity Zone, o que quer dizer que tropas com Terrain Total ou Terrain Zero G ou Super Jump, um dos três, ganham mais uma polegada ao seu primeiro movimento, que acabou por ser super importante neste jogo. E além disso, os jogadores podem escolher um Master Breacher que ganha D-Charges, que não interessa muito, e ganha Terrain Zero G, o que é sim importante porque aí quer dizer que ganha mais uma polegada, ou seja, pode ganhar aqui um pouquinho de movimento extra. Em relação às listas, esta é a lista do meu oponente, uma lista de bastante simples de analisar. Portanto, temos uma equipa com o Wildcat Lieutenant e, na verdade, o Corregidor não tem grandes opções de tenentes. É os Alguaciles, os Wildcats ou os Mobile Brigadas. Portanto, aqui o oponente preferiu um Wildcat para ter um bocadinho mais de margem de manobra nos pontos, em vez de ser um Mobile Brigada, que é uma Heavy Infantry. Mas também entendo alguma reticência, não é? Por causa do jogo de hacking de Steel Phalanx, que nesta edição ficou nesta edição, depois desta nova caixa e dos novos perfis e essas coisas todas, ficou bastante mais contundente. Então o Wildcat acho que é uma ótimo meio termo entre a fragilidade de um Alguacil e a resiliência do Mobile Brigada. Depois um Alguacil para fazer número, né, para a Fireteam. A Dactari, doutora, que é uma excelente opção em missões para matar, né, porque ela pode anular pontos, né, levantando tropas que estejam inconscientes. A Jazz, muito usual nas listas de Corregidors, excelente perfil. Um Mobile Brigada com Heavy Machine Gun, porque eu acho que
super interessante e acho que é uma boa adição, uma boa escolha, um bom perfil para estar aqui. Como está numa Fireteam de 5, né, que são estes 5, ganha mais um ABS, fica em BS 14, dispara mais um dado, 5 dados em BS 14, é bastante bom. Dois Morans, um com Combi Rifle, um com Boarding Shotgun. Isto é para diversificar os vetores de ataque possíveis. Fora isso, é tudo muito. Bom, já sabemos, né? Os Morans Repeaters oferecem uma área de controlo muito forte, com os seus Crazy Koalas, eles próprios sendo repeaters, e multiplicam, não é? A jazz, não é? Ou a ameaça que é a jazz por um fator muito grande. Depois, outra perfil que é o Intruder. Temos visto uma tendência nestes últimos Battle Reports que toda a gente acaba por trazer um Multispectral Visor Level 2 contra Steel Phalanx, o que eu acho que é, pronto, sinceramente, é uma boa jogada, não é? Porque é um exército que recorre muito a fumo e recorre muito ao mimetismo e, portanto, ter um equipamento que consegue anular os dois é algo muito importante. Aqui, a única coisa que é interessante de falar um pouco é a escolha da arma, não é? Porque escolheu-se o Shock Marksman Rifle e eu entendo a escolha do Shock Marksman Rifle porque nesta missão o deployment é de 16 polegadas e não as usuais 12, não é? E como os HVTs ou os Designated Targets estão no meio da mesa, as tropas vão caindo no meio, não é? Vão ter tendência a chegar-se ao meio. E chegando-se ao meio, não é? Elas vão se começar a encontrar em bandas mais curtas. E aí uma Shock Marksman Rifle se calhar é mais fácil de obter o mais 3 do que uma Heavy Machine Gun ou do que uma Multi-Sniper Rifle. Não obstante, eu acho que o Intruder Heavy Machine Gun seria mais interessante contra Steel Phalanx, simplesmente porque a Shock Marksman Rifle tem um dano muito baixo para a armadura da Steel Phalanx. Né? O Ajax com 5, o Hector com 5, o Aquiles com 6, Hipólita com 3, o Macon e o Phoenix são os que têm menos armadura com 2 cada um, mesmo assim, né? Que depois com cover e tudo mais. Ajuda muito. Então é números muito grandes de armadura e o dano da Shock Marksman pode aqui ficar um pouquinho. Pode acabar por ser uma desvantagem. Por outro lado, o Shock Marksman Rifle contra os Designated Targets tira-os imediatamente da mesa, que eles podem ser recuperados por médicos, por isso também não é assim tudo de mal, não é? Tem os seus os prós e contras. Depois temos um Jaguar, um Jaguar que é bom a bater, obviamente não é para bater nos heróis de Steel Phalanx, isso é uma idiotice, né? É aqui mais para eventualmente apanhar os Designated Targets, forçar alguns dodges com chain rifles e ter as smoke grenades para o smoke shooting do intruder, né? Um combo de duas peças. Que é interessante, é bastante bom. Depois temos o Transductor Zone, é mais um repeater, né? O terceiro, contando com os Mornings. Este começa da Deployment Zone, mas ajuda a proteger contra eventuais ectromóis que possam entrar, não é, por combat jump ou parachutist e dá ali uma segurança à lista. Acho que as peças fazem todas muito sentido, né? Têm todas um papel muito óbvio na lista. A lista acho que funciona muito bem. A única surpresa aqui talvez seja a falta de um McMurrow. Se calhar seria algo que, por outro lado, poderia ser interessante de se ter. Mas o meu oponente apostou um pouquinho mais em armas, não é? E em controle de defesa. Ok. A lista que eu escolhi é esta. E esta lista começa com o Macaon, que desta vez não é tenente, porque o tenente já vamos ver, está ali mais abaixo. Phoenix, que continua a ser uma dor de cabeça. Este perfil em Steel Phalanx é absolutamente
opressivo. Tem armadura 2, tem no Unicapacitation com imunidade a choque, mimetismo -6, um Heavy Rocket Launcher de BS-13, ganha mais um ao burst no turno ativo, no turno reativo. É muito bom a lutar corpo a corpo. Tem Smoke Grenades, tem Heavy Pistol e Nanopulsar para bandas mais curtas. É simplesmente um perfil muito, muito, muito completo. E o facto de eles estarem em Fire Teams, de ganhar o Sixth Sense, de ganhar o Burst, complementa muito, né, o que o perfil singular tem em falta. Então, excelente perfil. É muito difícil uma lista de Steel Phalanx não incluir o Phoenix, né? Depois temos Hipólita que foi trazida nesta missão em vez do Ajax por causa dos Morans. E o que acontece é que a Hipólita tem Super Jump, que como vimos nesta missão até ganha uma polegada extra, ela fica com um movimento de 7-2, e o Super Jump pode ser utilizado para apanhar os Morans que estejam agachados atrás de um edifício. Não só isso, ela tem as Eclipse Grenades, portanto ela pode mandar as Eclipse Grenades, são duas que ela manda, por estar numa Fire Team, em físicos 17 ou mesmo em físicos 11, que é bastante bom, que é para mandar um bocadinho mais ao comprimento, para assegurar que quando ela faz o Super Jump, ela não é vista por mais ninguém, a não ser eventualmente um Oran, e aí luta, portanto ela assegura o 1v1, e assegurando 1 × 1, ela luta contra o Moran e consegue aceder, ganhar linhas de fogo para o Moran que de outra maneira não conseguiria. Ou melhor, que de outra maneira outros personagens de Steel Phalanx não conseguiriam obter por não terem um Super Jump. Então pronto, o trabalho dela aqui é muito de caçar Morans e depois disso feito, então tentar continuar a fazer os seus estragos, a Breaker Combi Rifle é bastante bom porque ataca o BTS. O Berserk é obviamente muito bom quando se tem uma Explosive Close Combat Weapon. Pronto. E também ela é uma das portadoras de Eclipse Grenades para além do meu doutor, ou seja, quer dizer que eu não vou ter que pôr o meu doutor em tantas situações de perigo para conseguir anular Multispectral Visors do outro lado da mesa, Então aí tem a Hipólita também para fazer. Pronto. E no meu caso, nesta lista, o meu tenente acaba por ser o Heitor, com Plasma Rifle, dá um Team Bot Firewall de -3 à equipe inteira, que é interessante, embora dos 4 o Heitor é o único que de facto é uma Heavy Infantry e que pode ser alvo dos programas habituais de hacking, o Oblivion, Carbonite, essas coisas todas. Mas pronto, mesmo assim é difícil de fazer hacking ao Heitor, porque ele tem BTS 6, o WIP 15, mais a Firewall que vai tirar 3 de dano aos programas e vai tirar 3 do WIP ao hacker inimigo. Então ele tem assim aqui umas defesas interessantes contra hacking. De qualquer das maneiras, ele também dá este firewall à equipe inteira. Dá as suas 2 ordens de tenente também ao grupo, para o grupo chegar às 9 totais. E pronto, e tem uma Plasma Rifle, que é uma arma que, sabendo que eu estou a jogar contra um setorial, posso conseguir um ângulo ou outro, para, com os templates da Plasma Rifle, apanhar mais do que uma tropa. Igualmente, caso venha o McMurrow, que já sabemos que não, mas na altura não sabia isso, pode ser uma arma que coloca o McMurrow de uma vez só, de um salvo só, em baixo, porque o plasma anda um pouquinho à volta do Immunity Total, obrigando sempre a 2 saves, uma armadura e um OBT. Pronto. Depois a lista termina com 2 lametes, 2 flash pulses, proteção de Deployment Zone e uma netrot para uma ordem. E assim foi as listas. Agora as mesas. Esta foi a mesa onde a gente jogou. As Deployment Zones do lado da acaba sensivelmente aqui.
e deste lado acaba sensivelmente aqui. Eu escolhi ficar deste lado porque do outro lado, apesar de ter cover, né? Tem cover aqui, tem cover aqui, cover aqui, cover aqui, e como acabava mais ou menos, como acabava mais ou menos por aqui, né? Ainda tinha o cover aqui e tenho o cover aqui e aqui. Mas o que acontece com este lado da mesa é que, apesar de ter algum cover, é facilmente flanqueada, né? Seja por esta linha, que consegue flanquear aqui e tirar cover. Podem vir até aqui, né? E depois tiram aqui o cover, tiram daqui o cover e tiram daqui o cover. Ou então por esta linha, né? Que chegando aqui pode subir e depois aqui tenho uma grande posição com grande alcance e grande visibilidade para toda a minha deployment zone. Então parece muito mais difícil defender deste lado da mesa do que do lado que eu escolhi. Mas não só isso. Igualmente, se eu escolho este lado da mesa e o meu oponente coloca, por exemplo, um Moran aqui e coloca outro Moran, vamos dizer mais ou menos assim aqui, né? Ele tem ângulos muito mais cerrados para eu conseguir progredir com as minhas tropas. Então eu iria ter que tomar este flanco, mas ao ter que tomar este flanco, ele aqui poderia depois armadilhar com o Mobile de Brigada, mais o Intruder e o que fosse, né, para me atacar o meu progresso, o meu avanço, né? Então eu acabo por decidir escolher ficar com este lado. Este lado então é mais ou menos até aqui. Então eu tenho cover aqui, aqui, né? Tenho todo este edifício que me dá este cover todo, né? Tenho mais um coverzito aqui e outro aqui. E eu acho que esta posição é muito mais fácil de defender devido a este mesmo edifício. Porque este mesmo edifício é muito mais difícil de ser flanqueado. Primeiro porque está muito perto do limite da mesa, então qualquer tropa que queira fazer o avanço por aqui iria despoltar o meu Sixth Sense, né? Se as minhas tropas estivessem aqui, aqui e aqui. E se a tropa viesse por aqui, então eu iria provavelmente conseguir ter linhas de visão, ainda reclamando cover. Então é simplesmente mais difícil de flanquear. E eu acabei por escolher este lado da mesa. Também precisamente, esqueci de mencionar, porque o meu oponente ficou com iniciativa. O meu oponente depois colocou as suas peças. Está aqui o deployment do meu oponente, então ele colocou aqui um Moran, outro Moran, com o seu koalazinho. Este Moran, o primeiro Moran não colocou koalas. Tenho aqui um Transductor Zones, como vimos no briefing, a olhar para trás, portanto, para proteger a sua deployment zone de qualquer parachutista ou combat jump. Depois tenho aqui o Tomcat, que era o lieutenant dele, o Tomcat, Wildcat, que era o tenente dele. A Jazz, Dactari, o Mobile Brigada, está aqui o Jaguar, este Camo Token é o Intruder, e eu não apanhei na foto, mas aqui atrás está o Aguacil. É um deployment de veras bem preparado para tomar conta do primeiro turno, né? Portanto, temos aqui o Jaguar muito próximo do Intruder, que é para fazerem a tal parceria, não é? O Jaguar pode avançar por aqui, lançar smoke, e depois o Intruder pode avançar por aqui e tem aqui vários ângulos de ataque. Ou o Jaguar pode simplesmente vir assim aqui para trás, mandar fumo para aqui, e aí o Intruder pode vir quase até este flanco sem contestação, ficar, por exemplo, aqui, né? Para aqui, e depois tem toda esta linha, vendo até o meu designated target. Portanto, ele tem aqui uma boa posição de pivô, é super interessante.
Tenho a Fireteam bastante entrincheirada, né, com o Mobile Brigada aqui. O que quer dizer que o Mobile Brigada não vai ser assim tão mobile neste turno, né, porque ele só vai conseguir fazer este pivô. E ele está numa posição mais alta, que é para conseguir dar fogo de cobertura aos Morans, né, protegendo os Morans com a sua HMG, e caso alguma coisa espreite, ele aí consegue fazer chover balas. Os Morans, pronto, estão basicamente nos melhores sítios do mapa, né, onde é mais chato de conseguirem ser alcançados. Pronto, o meu oponente pôs tudo menos uma e eu fiz o meu deployment. A minha reserva foi a Hipólita e o Heitor, devido aos estrategos. Portanto, eu pus aqui um Lamed. Este Lamed está a ver esta zona aqui. Também para me tentar proteger da Carlota Kowalski. Também é uma peça muito forte de corregidor. Às vezes tem tendência a aparecer nestas missões. E este aqui a olhar a fazer esta linha, que é para conseguir segurar o resto da Deployment Zone da Carlota. E o Heitor, né, que faz a linha assim e assim, conseguindo apanhar esta linha, que é a linha que falta deste Lamed, para a Carlota não ter uma posição muito fácil para aterrar. De igual maneira, o Heitor está a ver esta linha que também está a ser vista pelo Macaon, que é para caso alguém venha por aqui, seja difícil de cortar, porque eventualmente vai ver primeiro o Heitor e depois vai ver o Phoenix. Eu disse Macaon, mas é o Phoenix. E deste lado, e o Heitor também vê um pouquinho deste lado e o Macaon vê, obviamente, aquele flanco ali. Este posicionamento do Heitor parece um pouquinho perigoso, mas eu já tinha visto praticamente quase todo o deployment do meu adversário. E a única coisa com que eu não tinha de preocupar era com o Intruder e eventualmente com um McMurrow. Como o oponente deixou o Mobile Brigada, penso eu, de reserva, ele tinha os pontos suficientes para ter um McMurrow, então eu tive de respeitar. O facto do Heitor estar a conseguir ver este flanco e um pouquinho deste flanco é precisamente para caso o McMurrow quisesse vir aí desenfreadamente ter que lidar um pouquinho com a Plasma Rifle. Acabou por não haver McMurrow, né? E o Intruder só tem Shock Marksman, portanto será muito difícil de aleijar um Heitor que tem armadura 5 atrás de cover, né? Então daí o posicionamento do Heitor. Igualmente ele tem 2 feridas e um incapacitation, por isso também pode sofrer uma salva que consegue ir para trás e a partida não lhe acontece nada. A Hipólita que está aqui agachada, né? Pronta a saltar para caçar os Morans. Mas bom, primeiro é o turno de Nomads. E vendo que eu estou muito entrincheirado e muito para trás, sem dar assim propriamente um aro direto, o que o meu oponente decide fazer é ir atrás dos meus designated targets. Está aqui um, não sei se conseguem ver aqui a basezinha, e está aqui o outro. Mas, por sorte, né, nós jogamos como se isto fossem blocos completos, né? É como se tivesse aqui um grande edifício e o Moran não consegue ver o designated target imediatamente, tem que fazer umas movimentações. Ao fazer estas movimentações, primeiro apanha a visão deste designated target, atacando. Eu acho que este designated target consegue salvar o primeiro salvo e obriga a mais uma ordem do Moran, que assim o faz, colocando-o inconsciente. Depois o Moran deixa um koala
vem até aqui, nesta ponta. Nesta ponta aí já consegue uma linha para o segundo designated target. Dispara. E eu penso que aqui, o que aconteceu aqui? Acho que gastou mais uma ordem e deitou abaixo o designated target. Portanto, o Moran gastou cerca de 4 ordens. É uma para posicionamento, uma a disparar que falhou, duas a disparar, conseguiu. A terceira a vir para aqui. Ia pôr um koala, exatamente, e depois a quarta a disparar e conseguiu também matar o designated target. Mas pronto, é infeliz. O meu oponente fez imediatamente 4 pontos, mas assim é, ele tinha a iniciativa, eu tinha de respeitar as ameaças dele. Mas isso também quer dizer que a minha Fireteam, nada na minha lista está propriamente a ser atacado. E os meus designated targets ainda conseguiram consumir algumas ordens do primeiro turno. Depois ele não faz muito mais, volta a colocar o Morano numa posição mais frontal, aqui, que é para impedir os meus avanços. Realoca um pouquinho a Fireteam, que é para conseguir melhor linhas, né? Mas não se consegue mover muito, né? Porque a Mobile Brigada está muito limitada no seu espaço de movimento. Ele também não quer aproximar muito a Mobile Brigada da Dactari, com medo do Phoenix, e com razão, né? Para não levar para a Dactari não estar a levar com Heavy Rocket Launchers à borda. E dito isto, ele termina o turno. No meu turno 1, vamos ver. Esta imagem é melhor para se ver. Pronto. No meu turno 1, a Hipólita, que está aqui, levanta-se e manda fumo para aqui, que o consegue fazer. E depois, por esta frecha, ela faz o super jump, ela salta 3 polegadas e meia. E nas 3 polegadas e meia ela consegue visão para o Moran que está aqui, para nele e consegue matá-lo. Tudo muito bem. Em seguida a Hipólita salta cá para baixo. A equipa lança mais fumo para tapar por completo o Mobile Brigada e começa a avançar para esta posição que vocês estão aqui a ver. Então o Heitor vem por aqui e por aqui, a Hipólita vem até aqui, o Macaon fica aqui, mas eu já vos mostro, e o Phoenix vem para aqui. A Hipólita sobe e daqui ela consegue outra frincha onde ela consegue saltar e na mesma bloqueada por os eclipses, né? Portanto o Mobile Brigada não consegue disparar para ela e ela consegue ver aqui o Moran e para o Moran, matando. E basicamente este é o meu turno inteiro, é a matar os Morans. Não faço mais nada neste turno e com as últimas ordens assumo uma posição defensiva. Exatamente, está aqui. Portanto, temos aqui o Macaon, temos aqui o Heitor, a Hipólita e o Phoenix. Pronto. A Hipólita ainda chegou a vir até aqui à frente, depois foi aqui que ela saltou e conseguiu visão para o Moran. E levou com o Koala, que não lhe fez nada, como podem ver. Este aqui é o meu designated target que está inconsciente. Não. Este aqui é o designated target do meu oponente, que eu consegui ainda com o Macaon vir aqui, ter visão e matar numa ordem só e voltar para trás. Portanto, já fiz 2 pontos e termino o turno e passo, não é? O meu oponente no turno 2 mostra o Intruder, não é? Portanto, o Jaguar vem por aqui,
manda smoke aqui. O intruder vem para aqui. Consegue linha de visão para o Phoenix. E dispara no Phoenix. É claro que o Surprise Attack é anulado devido ao Sixth Sense. Mas o Phoenix não tem qualquer tipo de visor. Portanto, o menos 6 para disparar através do fumo ainda deve estar. Não, por acaso não está presente por causa do Sixth Sense. Exatamente. Não obstante, eu decido fazer um dodge porque eu queria que o Phoenix se reposicionasse porque o Intruder conseguiria com mais uma ordem, mexendo-se para aqui, apanhar o Phoenix sem cover e eu não queria nada disso, então fiz o dodge. O Phoenix perde o face-to-face, mas felizmente para mim, não é? Como era só uma Shock Marksman Rifle e com a armadura do Phoenix, eu consegui aguentar os tiros. Aguentando os tiros, deitou-se, né, em Guts, e isso foi suficiente para o Intruder perder a linha de visão para o Phoenix, o que foi bastante bom. O Intruder então avança mais um pouquinho e ganha linha de visão para a Hipólita, que está aqui. Eles tentam um combate, a Hipólita manda Eclipse, consegue. Eu penso que na altura foi um crítico e tudo, portanto foi um lance com muita sorte. E a Hipólita então cobre-se a ela e cobre-se ao Phoenix, fazendo com que as opções do Intruder ficassem muito limitadas para continuar o seu turno de ataque. Não obstante, o oponente decide que tem que continuar e tem que tentar tirar ordens, portanto o Intruder continua a avançar e avança até esta posição. Desta posição, eu penso que ele entra na Zone of Control do Macaon. Acho que houve aqui uma falha de medição, mas isto são décimas de polegadas. E ele consegue entrar. O Macaon faz um dodge, consegue o dodge e fica bem próximo do Intruder, né? E aqui o Intruder tem uma decisão difícil a tomar, né? Que é dispara no Macaon, recebe 2 nanopulsars de volta. O Intruder, que não é muito famoso por ter muito BTS, nem muitas feridas, pode trocar com o Macaon, né? Tirando-me o doutor e tudo mais, mas perdendo o Intruder. Então esta é a decisão que o oponente tem de tomar, só que ele decide guardar, decide que, ok, conseguiste o dodge com o Macaon, vamos dizer que a minha iniciativa, né, o meu ataque foi impedido e, portanto, tenho de me reposicionar. Portanto, o Jaguar vem um pouquinho para trás, que é para conseguir a visão para aqui, lança Smoke, consegue lançar Smoke, o Macaon fica sem visão para o Intruder e o Intruder consegue escapar-se ileso. E é isto o turno do meu oponente. No meu turno 2, eu decido que eu tenho que acabar com o Intruder e acabar com a Mobile Brigada. Pronto. E eu decido que a Mobile Brigada vai ter de ser a Hipólita a lutar por duas razões. Primeiro, a Hipólita tem mimetismo menos 6, a Mobile Brigada não consegue com tanta facilidade, né, lutar contra. E ela tem uma Breaker Combi Rifle que ataca ao BTS do Mobile Brigada, que é muito menor do que a armadura, né? O Mobile Brigada tem armadura 5, BTS 3. Então, eu avanço com a Hipólita prone e o Heitor vai atrás dela também. E o Phoenix e o Macaon vão avançando
por aqui e por aqui. E lançando também smoke, é para não deixar a Mobile Brigada disparar. Depois, com a Hipólita já aqui, eu avanço bem para a frente, até aqui. E daqui, então, eu penso que eu tenho de usar o Super Jump numa das ordens, para ver a Mobile Brigada, e disparo para eles. Não, disparo para a Mobile Brigada. Aqui estamos a menos de 16, portanto eu não tenho mais 3. Tenho os zeros, menos o mimetismo, e eu estou em mais 3 menos 3. Pronto. Gasto umas ordens, acho que 2 ordens ou 3 ordens, ou uma coisa assim do género, né? A atacar a Mobile Brigada e consigo derrotá-lo. Pronto, e ele salta fora. Entretanto, o Phoenix foi avançando e está aqui. Sendo que o Intruder estava aqui e o meu oponente não conseguiu ter ordens no turno anterior para voltar a colocar o Intruder em camuflagem. E, portanto, umas ordens depois, o Phoenix consegue, com dodge, movimento e stealth, aproximar-se do Intruder e eu penso que foi com nanopulsars, basicamente. Eu disparei e que mandei o Intruder abaixo e a Hipólita, entretanto, faz o resto da ponte, chegando até aqui. O Heitor sempre atrás dela. O Macaon neste momento está nesta posição e o Phoenix não se vê, mas está aqui atrás. Eu ainda tenho cerca de umas 5 ordens ou alguma coisa assim do género. E o que eu estou a pensar fazer agora é usar o Super Jump para saltar para aqui, andar mais um pouquinho. Aqui está o Wildcat do meu oponente e fazer Berserk. Mas antes de eu poder fazer esta jogada, bom, eu estou a conversar, não é, com o meu oponente a dizer que estou a pensar fazer isso. Nós calculamos um pouquinho. O meu oponente decide que eu consigo de facto fazê-lo isso em 2 ordens e que, dado que ele perdeu a Mobile Brigada e perdeu o Intruder, ele não tem propriamente armas, não é? Para me atacar, e então ele decide conceder o jogo aqui no final do meu segundo turno. Bom, o que é que eu tenho a dizer sobre este jogo? Sinceramente, é impressionante a resiliência que o Steel Phalanx tem. A quantidade de feridas, de armadura, os números de dodge deles, as granadas de Eclipse, as granadas de Smoke, é um bolo de defesa e de status defensivos tão grandes, que é muito, muito, muito difícil fazer dano. Acho que nesta ronda eu joguei muito melhor com a Hipólita. Eu lembro da primeira ronda, né, que eu joguei com a Hipólita, eu perdia para um Light Flamethrower. Nesta ronda eu joguei muito melhor com a Hipólita. Acho que também o Phoenix continua a ser uma peça espetacular. Em todos os jogos ele é muito decisivo. O Macron é um especialista super sólido, embora pronto, nesta missão não tenha feito grande coisa, mas matou um designated target. Enfim, o jogo acabou por ficar 8-2, vitória de Steel Phalanx, penso eu que foi assim qualquer coisa. Enfim, 8-2 não, 8-4, porque o oponente sempre conseguiu os dois designated targets no primeiro turno. Há se calhar um pensamento. Bom, é complicado, né? Pode-se dizer que o oponente se calhar poderia ter avançado com os Morans o máximo possível, não é?
que é para não me deixar sair da Deployment Zone, mas a partir do momento em que eu tenho o Super Jump, é muito difícil porque a Hipólita que começa aqui, não é? Pode vir para aqui, pode fazer Super Jump para aqui, pode vir aqui, pode fazer Super Jump para aqui, mata um Moran e depois faz Super Jump aqui para ver o outro Moran. Isto já está muito confuso. Mas pronto, ela vem até aqui, faz o Super Jump, depois aqui pode matar o Moran que está aqui, pode levar com o Koala, que não há problema, ela leva uma ferida, tudo bem. E depois com o Super Jump ela consegue ter visão assim para aqui. E se não conseguir ter visão para aqui, eventualmente com o resto da equipa, não é? Que estão aqui atrás e são warbands, né? Portanto, no máximo dos máximos há spotlights, mas pronto, podem vir assim aqui por aqui atrás, sobem aqui, matam uma hora na mesma e depois passam o turno a fazer resets, que seja. E ao fim de aí, 2 tentativas deve-se conseguir limpar todos os spotlights. E basicamente atrasa-se talvez um turno, né? E temos de jogar um terceiro turno, mas é isso, não há assim dano substancial. Nós falámos sobre isso, né? Eu e o meu oponente, sobre se haveria outra maneira de fazer o primeiro turno. Ele concluiu que não havia muita maneira. E aqui, se calhar, fica só a questão de será que não deveria ter sido o intruder de Heavy Machine Gun? Será que não devia ter sido um Evader em vez de um Mobile Brigada para ter o Armor Piercing? Bom, enfim, são ponderações, ficam para mais tarde. O jogo foi muito divertido. Acho que de qualquer das maneiras, apesar de todas as relações que se possa tirar, o primeiro turno acho que foi muito bom da parte do meu oponente. Eu tive um segundo turno arrasador. Consegui matar uma bad brigada e o intruder foi estupendo. E isto deve-se um pouquinho também ao Phoenix ter conseguido segurar a salva de tiros do intruder no turno anterior. E bom, enfim, agora no próximo fim de semana jogo a próxima ronda e sairá mais um Battle Report, certamente. Por hoje é tudo. Muito obrigado por verem e até à próxima.